No nosso jardim de oração, em torno da fogueira, né? Orando por vocês e gravando esses vídeos e orando pelas autoridades e pedindo realmente que aquilo que é no céu também aconteça na terra, né? Estou aqui no jardim. É o meu sonho, gente. Eu tenho lhes dito, né? Estar num ambiente reservado para encontro com o Senhor. Você vai ao templo e é muito bom lá, né? O templo, eu gosto demais, né? Eu chamo de igreja. Depois que você sai, aí tem que enfrentar a rua, o trânsito, vai para casa, os afazeres. E eu enfrentei isso daí a minha vida inteira. Claro, nós temos que servir ao Senhor de acordo com o momento, né? Mas eu pedi a Ele, será que um dia eu poderia me dedicar a Ti o tempo todo, 24 horas por dia, envolvido, né? Em buscar a Tua presença, vivendo num lugar onde pudesse ser consagrado, separado exclusivamente para desfrutar da Tua presença. Isso vai ser lá no céu, né? Não é verdade? Mas eu pensei, será que é possível aqui na Terra? E é. Em que medida é possível? Eu lhe digo que é muito mais e em medida muito maior do que o que nós temos vivido. Porque ele diz, orai sem cessar, o apóstolo diz, né? O Senhor Jesus ensinou a parábola lá de Lucas 18 sobre o dever de orar e nunca desfalecer. E nós temos aprendido com os servos de Deus que andaram com Deus. Eles viviam o seu dia a dia, sua rotina, seus compromissos, suas atividades, porém na presença de Deus. Esse é o ideal para esse mundo. No caso de Adão e Eva, eles viviam, antes de pecar, de desobedecer, numa situação ideal, andando no jardim, o jardim do Éden, que é uma floresta, na verdade. E ali eles saíam comendo os frutos, né, as sementes, tomando banho nos rios, brincando. Era só isso, porque não havia nenhuma preocupação, não havia preocupação com o dia de amanhã, porque a comunhão com o Senhor propiciava você se desligar da questão temporal, isto é, não existe o amanhã, só existe o presente, e o presente é a comunhão com o Senhor. Isso é simples de entender para quem tem a experiência que eu tenho. Você, se não tiver, talvez tenha que imaginar como é isso. Mas aqueles de vocês que têm vivido preciosas horas na presença do Senhor, né, na comunhão deliciosa da nossa alma com a luz, vão ter esse entendimento, uns mais, outros menos. Mas realmente a presença do Senhor nos livra de todo tipo de temporanidade, vamos chamar assim, né? Temporalidade. Nós deixamos de ser seres presos ao tempo e passamos a ser pessoas ligadas no Espírito, e o Espírito é eterno. É o nosso Espírito, o nosso ser, o mais íntimo do nosso ser, ligado com o Senhor. É algo maravilhoso. Adão e Eva tinham isso daí. Não havia preocupação alguma, portanto não havia ansiedade. A ansiedade é a doença do pecador, a doença que o pecado trouxe. Quanto ao nosso sofrimento, né? A expressão do ser virou a soberba, e dentro da soberba cabe todo tipo de pecado. E a soberba impede o relacionamento com o Senhor. Então, aos servos que convém
andar na presença de Deus, que querem andar na presença de Deus, a eles convém a humildade. É preciso ser humilde. Você busque termos de humildade, porque o Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Nós falamos também de Enoque, um homem que entendeu que amar a Deus era o objetivo da criação, então ele se dedicou àquilo. Ele tinha prazer em buscar a presença de Deus, num tempo que não havia lei ainda, estava longe, distante no tempo o dia em que Moisés traria a lei. Nós estamos, portanto, falando de um homem que entendeu. Esse ponto é importante, ele entendeu. E se você entender, você vai buscar estar sempre na presença de Deus. É isso que eu busco. Tenho que ir à padaria, converso com os irmãos. Aqui muitos são crentes, né? Tenho que sair com um jovem que trabalha aqui e procuro dar testemunho. Nós podemos viver em comunhão com o Senhor e devemos buscar isso. Ele diz, né? Davi diz que no coração dele o Senhor fala e diz: a mim me ocorre, buscai perpetuamente, sempre, a minha presença. E ele responde a si mesmo: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. O Davi é alguém que tinha essa comunhão com o Senhor, uma sensibilidade. É outra coisa que você deve desenvolver. E vai desenvolver isso na leitura da palavra, na meditação da palavra de Deus, não é? E na obediência. Aqueles que obedecem ao Senhor, a sua palavra, a palavra dele é a Bíblia, que tem a Bíblia dentro de si, porque já leu e aquilo já entrou, virou parte do ser, como um tempero, como um sal, que agora faz parte de você, como um alimento. É isso mesmo que é, na alma, no ser, né? Então a palavra entrou, a pessoa que tem isso, medita nisso, ela passa a ter isso como um modo de se expressar. Aí está Jó, íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. São características que o Senhor mesmo reconhece como sendo de um homem. Havia um homem na terra de Uz. E essas 4 características são aquelas que o próprio Deus atribui a um homem. Quem tem essas 4 é um homem. Vamos dizer assim, um homem com H maiúsculo. Glória a Deus. Mas o Davi, a cada momento que ele estava, porque ele passava, ele se expressava orando, mais uma oração cantada. E o Senhor lhe deu isso, o dom musical, de uma maneira profunda, de modo que ele podia construir os instrumentos, tocar os instrumentos, compor a letra, a música, e tudo isso sob a orientação do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus foi dado a ele. E foi no dia que Samuel foi à casa dele, lá do pai Jessé, né? E disse: olha, é nesta casa que o Senhor Deus me disse, porque o Senhor falava diretamente com Samuel, que era um profeta, e disse: nessa casa tem aquele que será ungido para ser o rei de Israel. E o Jessé trouxe os filhos dele, um após o outro, e disse: não tem mais nenhum, não é nenhum desses. Aí ele disse: tem um, mas está lá no campo, é um jovem, é o caçula. Então, ele disse: traz, porque é ele. E quando ele veio, o Senhor Deus disse a Samuel: é este. Então Samuel derramou sobre a cabeça dele aquele azeite da unção. E está escrito que daquele momento em diante, o Espírito Santo de Deus assumiu o controle da vida de Davi. É esse o meu sonho. Ser controlado pelo Espírito de Deus, ser pilotado como um piloto pilota um navio, pilota um avião, assim, ser pilotado pelo Espírito de Deus. É possível chegar nesse ponto? É assim, e você deve desejar isso. Se o Espírito de Deus te diz levanta, você levanta. Aliás, é assim que você aprende, é logo de manhã. Ele diz para você sair da cama e você começa a sentir desconforto. Esse desconforto na alma
é a primeira desobediência. E aí você já começa a se apartar do caminho de Deus. Mas você volta se cometeu esse erro, então obedece logo, que é o ideal. Aí vem o próximo, e assim ele te guia em todos os detalhes, em todos os momentos. Se você estiver vivendo de acordo com aquilo que ele quer, você não vai ouvir provavelmente nada. É interessante isso, né? E a gente sente pouco falta do falar de Deus. Então, às vezes a gente até erra assim de propósito, ou mais naquela de daqui a pouco ele vai falar comigo, porque você começa a se sentir mal. Igual o filho pródigo, né? Ele diz, não está legal aqui, você sente isso na alma. Nós falaremos mais disso ainda, porque trata-se de intimidade com o Senhor, e no momento queremos falar desses homens. Davi compunha as letras e cantava e tocava de acordo com o momento que vivia. E música é assim. Às vezes a música é triste, mas você está no momento triste, então é aquela que é adequada ao seu modo de estar no momento. Tem uma hora que você está alegre e precisa de música alegre, né? Então você hoje consome música, né? Recebe de quem tem competência para compor, tocar, gravar e colocar à sua disposição. Mas no caso de Davi, era ele mesmo que compunha. Aí é que está a diferença. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus e de dons específicos para essa atividade. E você pode pedir dons, os melhores dons, não há restrição alguma a propósito. E o que você buscar, você vai alcançar. Pense nisso. E você vai se realizar. A tua realização está no modo como você expressa o seu conteúdo. E essa expressão precisa vir, vem, todo dom precioso procede do Deus das alturas, em quem não há sombra de mudança. Os dons são irrevogáveis, os dons. Então nós podemos expressar a nossa gratidão ao Senhor, o nosso serviço aos irmãos e ao Senhor, através da música, por exemplo, ou de qualquer outro dom, e um dia nós falaremos disso. No momento queremos falar de Davi. Cometeu erros, é verdade. Você não se preocupe com isso. Estamos no momento em que as pessoas estão procurando encontrar erros no presidente da República, um servo de Deus, graças a Deus, pela primeira vez. Louvado seja o nome do Senhor. Para condená-lo, ora, que bobagem. Certamente ele tem esses erros todos que os acusam e muitos mais, mas não é isso que interessa. O que interessa é a aprovação que o Deus tem sobre um homem. Davi cometeu muitos erros, vocês sabem disso, mas eu não quero falar dos erros. Uma hora podemos falar e ainda falar, discorrer sobre a capacidade que Davi tinha de se recuperar diante dos próprios erros. Ele não ficava lá, eu sou um pecador, não posso fazer mais nada. Não. Ele se levantava daquilo porque sabia que o Senhor era poderoso para perdoá-lo e tinha uma missão a ser cumprida. Se alguém se entrega ao sofrimento, a autoacusação, condenação, acaba se tornando um inútil para a obra do reino. E não é isso que o Senhor Deus quer. Ele quer que você produza. Se você parar de agir, parar de produzir, então realmente você perdeu. O inimigo ganhou. Davi cantava, e você deve ler os salmos. Leia mesmo, mas leia muito. E aí isso vai ser muito bom para você. Davi, um homem que se expressava em oração através da música, e em cada situação que estava, ele ansiava pelo Senhor, ele buscava a face do Senhor. E você faça isso também. Se você é músico, use aí seu dom, seu piano, seu violão, seu violino, e expresse diante de Deus a sua adoração. Imagina que você tivesse um jardim de oração, né? Um lugar que você pudesse tocar, mesmo no seu quarto, claro, na sua casa, no seu apartamento. Mas aqui eu acho que seria algo fenomenal. Você pegar e tocar, né? Ou então dedilhar o seu violão, a sua guitarra, e também cantar, tocar o seu piano, o teclado, o que você desejar. Mas expresse ao Senhor através de música, abra a sua alma. Esse abrir de alma nós chamamos de oração, mas não pode virar religião, aquela coisa repetida. Não é disso que eu estou a dizer, pelo menos não é o que eu digo. O Senhor te abençoe. Graças a Deus.